Boa noite aos irmãos, às irmãs do Centro Espírita Sociedade Ponto de Luz de Rolante. Estamos aqui em mais essa oportunidade para que possamos efetuar a doutrinária desta noite, para antes nos inserirmos na corrente espiritual dos abnegados irmãos que formam essa corrente, amando de Deus, para que as suas leis, os ensinamentos de Jesus possam ser transmitidos. E nós, como de costume, iniciamos através da prece. Senhor, e teu poder se manifestam no meu interior. No fundo, a minha vida é que vem de ti. Sem ti não posso apreciar as belezas do mundo. Mas não tenho podido pensar em ti. Minhas ideias negativas, tais como uma nuvem escura, impedem esse contato e fico isolado das virtudes que tens. Perco alegria, confiança e otimismo. Desiludido das coisas boas, enfraqueço-me. Procuro por isso agora, com as minhas forças mais profundas, para poder reavivar meu campo interior e fazer despertar tudo de bom que trago adormecido. Desperta-me, Senhor, a esperança e a confiança em dias melhores. Atua no meu coração. Faze ali presentes a alegria, a coragem, a disposição de servir. Conserva-as em mim para que eu veja um mundo novo. Entrego-me em tuas mãos e recosto-me no teu coração. Que a tua paz, que o teu amor, Senhor, possam estar conosco em mais esses trabalhos que iniciamos e realizamos em teu nome. E hoje, como nos foi solicitado pela direção da casa, pelo nosso irmão Mazuti, vamos conversar um pouco com os irmãos sobre um dos temas que a doutrina espírita nos traz e que é o conhecimento de si mesmo. E para iniciarmos, nós vamos buscar lá nos textos bíblicos um chamamento de Paulo aos Efésios, e é claro para todos nós, hoje: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. E 8 anos depois, nós temos essa oportunidade de estar despertando dentro dos nossos lares, nos ambientes onde nós nos encontramos, com a mesma gama de inferioridades com os quais estávamos vivendo há pouco tempo. E é claro, vivendo como nós estávamos vivendo, era como se nós estivéssemos dormitando para os ensinamentos de Jesus, ou como mortos para a realidade espiritual, porque deixávamos que a matéria sobrepujasse o espírito. E a matéria, se nós não cuidarmos, ela é uma dormência para o espírito e até um estado de morbidade para o espírito, porque não nos permite galgar os degraus evolutivos. Então, vejam o chamamento: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Então nós precisamos buscar essa condição nossa de permitir que Jesus nos esclareça. Mas para isso é preciso que nós despertamos.
É para isso que nós acordamos para as realidades espirituais. É preciso que nós saímos desse estado de morbidade que o corpo impõe ao espírito. Porque nós tínhamos vícios os mais variados, tanto os físicos como os espirituais, visto que o tempo que nós recebemos, e fazem 2000 anos que nós temos essas assertivas, esse tempo que nós recebemos com tantos ensinamentos foi mal usado e os ensinamentos mal baratados. E mais uma assertiva dos textos bíblicos, que está lá em Apocalipse 2:21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Isto é, Deus nos dá o tempo de graça, nos dá a inteligência de graça, nos dá o seu amor, para que nós possamos analisarmos a nós mesmos e buscar nos arrependermos dessa prostituição, que não é aquela prostituição como nós a conhecemos, mas é essa visão nossa de ainda ir na contrariedade dos ensinamentos de Jesus, na contrariedade das leis divinas. E que nós precisamos nos arrependermos de tudo que nós já fizemos. É claro que o arrependimento é muito mais do que aquela visão que nós tínhamos de nos arrepender. Porque se nós fizemos um mal a alguém, não basta que nós chegamos e pedimos desculpa, eu estou arrependido, é preciso que nós realmente tenhamos a visão de que nós não podemos mais fazer aquele mesmo erro na próxima oportunidade. Mas isso ainda não basta. É preciso que nós tenhamos a visão de que nós erramos. Se nós erramos é porque nós não tínhamos conhecimento das verdades. E além disso, é preciso que nós buscamos fazer coisas que nos redimam, que eu fique redimido, tantas coisas boas que anulem as negatividades que eu cometi conforme a contrariedade das leis de Deus. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Que nós possamos levar para o futuro essas palavras que estão lá no Apocalipse. Mas agora, despojai-vos de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Está lá em Paulo, quando ele colocava para os Colossenses, e está no capítulo 3 e tem 8. Agora, despojai-vos de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia e da maledicência. Antes a gente se reunia numa rodinha de amigos para citar tantas coisas negativas, para falar mal da vida dos outros. E agora nós estamos isolados dentro das nossas casas. Mas será que nós já nos livramos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, ou ainda pelas redes sociais, WhatsApp, Instagram, tantas redes sociais aí que vocês conhecem muito mais do que eu, Facebook e assim por diante? Será que nós ainda não estamos trocando as nossas iras, as nossas cóleras, as nossas malícias, exercitando a maledicência, saindo palavras torpes, muitas vezes não pelas nossas bocas, mas pela digitação? É uma reflexão para nós, e que Paulo já colocava lá aos Colossenses e para todos nós, no capítulo 3 e tem 8. Mas ainda Paulo, colocando para nós, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo.
E Paulo colocava, porém, minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei. E nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus. E a resposta é a segunda menor resposta de todo o Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E lá Paulo já dizia, porém, as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E aí, se nós buscarmos o que está escrito na nossa consciência, que feita por Deus, porque Deus nos dá a inteligência para nós sermos conscientes e não inconscientes. Então, nós precisamos buscar esse entendimento para que com esse entendimento nós possamos sermos por Deus. É imperioso que a gente seja por Deus, porque em todo e qualquer lugar que nós estivermos, dentro de qualquer instituição, em qualquer local de trabalho, em qualquer cidade, em qualquer estado, país, teremos leis, normas, estatutos, regulamentos, regimentos, diretrizes a serem seguidas para sermos aceitos dentro desses segmentos como cidadãos disciplinados. Nós precisamos aprendermos a cumprirmos leis. As leis não são para ser cumpridas, as leis são para ser cumpridas. E assim é a lei de Deus, que nós temos que vê-la dentro da nossa consciência, como nós vimos antes, né? Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, para que nós possamos buscarmos não apenas as leis dos homens, mas também e principalmente as leis divinas. Porque essas é que vão nos guiar, essas que vão nos fazer um bem, essas que nós precisamos atender realmente, porque se nós estivermos seguindo as leis de Deus, a lei dos homens vai ser facílimo de segui-las. Então precisamos buscar na nossa consciência. E estão aí os meios religiosos, porque a religião ela tem o condão de nos religar a Deus. Nós que andamos nos desligando de Deus, a religião tem o condão de nos religar a Deus. Então, vamos ser cidadãos disciplinados? Temos que ser cidadãos disciplinados. Porque se nós estivermos andando no trânsito e não atendermos as leis do trânsito, seremos multados, vamos sofrer, vamos ter problemas, mas é preciso que nós estejamos nessa estrada da vida seguindo as leis divinas. Então assim ocorre, né, na instituição Terra, onde o governador é Jesus, guia e modelo para a humanidade, amando de Deus, Deus que é o presidente eterno, criador do universo, com suas leis. E nós, que despertamos, né, neste ano de 2020, se é que já despertamos, precisamos nos cutucar para despertar. Estamos reclusos dentro dos nossos lares e mascarados quando saímos de casa. Quem somos nós? Quem somos nós? Quando Pilatos pergunta a Jesus, és, pois, o rei dos judeus? Jesus lhe responde, tu o dizes, mas meu reino não é deste mundo. Porque Jesus estava colocando que o reinado dele não era sobre nós como corpos que não somos. Ele estava dizendo a Pilatos que o reinado dele, e para todos nós naturalmente,
que o reinado dele era sobre nós como espíritos. Claro que aquela pergunta tinha uma conotação de fazer com que Jesus fosse crucificado o mais rápido possível, e ele sabiamente não se coloca como o rei dos judeus, até porque se ele se colocasse como o rei dos judeus, ele não seria aquele espírito guia e modelo para toda a humanidade. Seria apenas para os judeus. E ele já coloca lá que o reino dele não era deste mundo apenas para um povo ou para uma época. O reinado dele era para nós espíritos, porque somos eternos. A partir do momento em que Deus nos criou, nós adquirimos essa eternidade. E Jesus é o nosso governador, aquele guia e modelo para todos nós em todos os tempos. Então, a partir destas considerações, nós podemos fazer tantas reflexões sobre o conhecimento de si mesmo, não mais como um corpo, porque nós todos, quem de nós hoje já não se olhou no espelho? Quem de nós não se olhou no espelho? Então nós nos conhecemos como corpos que somos. Está lá na nossa carteira de identidade quem nós somos. Está lá com os detalhes característicos de quem nós somos, filho, né, que dia nós nascemos, que ano, em que localidade está o nosso número. Hoje tem tantos números na carteira de identidade, né? Então, o conhecimento de si mesmo não é como esse corpo, mas o conhecimento de si mesmo é não mais apenas como um espírito encarnado, mas primeiramente como um espírito, porque Deus primeiramente nos cria como espíritos e depois nos dá um corpo. Então, conhecimento de si mesmo, como Kardec nos concita a sabermos na questão 919 do Livro dos Espíritos. Vejam bem, na questão 919, não está lá no início do Livro dos Espíritos, que primeiro nós precisávamos sabermos de tantas coisas que estão lá dentro da codificação, para depois ter esse despertamento, não apenas mais físico, mas como uma visão particularizada de nós mesmos, para depois irmos na direção dos outros, não como corpos, mas como espíritos que nós somos. Então esse despertamento espiritual que nós precisamos ter, e lá na questão 919, indo mais diretamente para as palavras, mais fidedignas palavras, Kardec pergunta aos espíritos que compõem o Espírito da Verdade qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E a resposta dos espíritos, um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, veja, esse conhecimento de si mesmo é aquilo que nos concitava tantos os nossos irmãos. Pitágoras já nos concitava a conhecermos a nós mesmos. René Descartes coloca para nós ergo sum corda, isto é, penso, logo existo. René Descartes. O corpo não pensa. O cérebro não pensa, porque o cérebro é uma parte do corpo que vai junto para os 7 palmos depois que o nosso corpo não tem mais vida. O cérebro não pensa. Quem pensa é o espírito. Porque de onde vem? Criação de Deus. Deus nos cria como espíritos, porque Ele é espírito. E nos cria como espírito. Então, precisamos nos ver como irmãos, que é o que a gente diz lá no Pai Nosso que está no céu. Quando a gente diz Pai Nosso,
Ele é Pai de todos nós, esses 7 bilhões de pessoas que estão na Terra e mais aqueles outros bilhões que estão no mundo espiritual. Então, somos criações de Deus. De onde vim? Criação de Deus. Para onde vou? Todos nós temos o livre-arbítrio para buscar aonde ir. Mas precisamos do livre-arbítrio com o conhecimento das verdades. E onde buscar as verdades? Jesus nos colocava. Conhecereis as verdades. Conhecerei a verdade vos libertará. Mas ele dizia ainda mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então a gente tem que buscar, nós precisamos buscar atender à vontade de Deus. Então o que eu quero? O que eu quero tem que estar atrelado naturalmente que a vontade de Deus. Então eu preciso de um direcionamento, eu preciso me direcionar para adquirir as maneiras de seguir a vontade de Deus. Porque como nós sentimos o mundo, se nós não cuidarmos, nós sentimos o mundo só através da matéria. Mas nós tivemos essa evolução que foi natural, que tínhamos um corpo e não tinha, como éramos espíritos simples e ignorantes, como Deus nos criou, nós fomos desenvolvendo o nosso intelecto até chegarmos hoje na condição de já nos vermos como espíritos que somos. Então, temos hoje essa condição de termos saído da matéria, saímos da era da matéria, passado pela era do intelecto, e hoje já estamos adentrando na era do espírito, mas que não fiquemos apenas na era do espírito, que nós possamos buscar a era do espírito moralizar. Então precisamos buscar a moral do Cristo para dentro de nós. E aí entra o que fazer, como fazer. Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então Jesus nos dava a condição de moldar o nosso livre-arbítrio. Nós andamos moldando o livre-arbítrio muito mais pela cultura do que pela moral. Então sabemos tantas coisas hoje, culturalmente e moralmente, nós ainda estamos no beabá. Precisamos sairmos do beabá para formar palavras, para formar frases, para formar textos, mas com a moral que nos fazem galgar esses degraus evolutivos da melhoria dos sentimentos. Então Jesus nos dizia o que fazer, como fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então precisamos buscar essas verdades para que realmente a nossa vida possa ir melhorando. E Santo Agostinho, ele recomendava a nós que repassássemos as atitudes do dia para ver se tinha alguma coisa que tínhamos feito contra os nossos irmãos que vivem conosco, que precisasse ser melhorada. É claro que é tão difícil a gente analisar-se a si mesmo. É mais fácil a gente se analisar na frente do espelho e ajeitar os cabelos e ajeitar isto para sair na foto dos olhos dos outros fisicamente. E Santo Agostinho nos recomendava que nós repassássemos as atitudes do dia para ver se tinha alguma coisa que tínhamos feito contra os nossos irmãos que vivem conosco e que precisasse ser melhorada. Aí ele estava nos recomendando que nós abdicássemos do orgulho, porque analisar-se a si mesmo é preciso abdicar do orgulho. É preciso ter a humildade de reconhecer que errou. E com orgulho a gente não consegue reconhecer que errou. Então é preciso que nós
abdicamos do nosso orgulho para vermos que nós erramos quando estávamos na contramão das leis de Deus. E que é preciso nós tirarmos o orgulho, aquele de pensarmos que nós somos os melhores, mas também precisamos tirar de nós o egoísmo de pensar apenas em nós. Aí nós vamos ver que tem coisas que precisam ser melhoradas. Mas realmente é tão difícil, né? Então, para que nós possamos nos melhorar e amar na essência, Jesus nos recomendava que nós tínhamos que fazer aos outros tudo aquilo que queríamos que fosse feito, e não fazer aos outros o que não queremos que nos façam. E que isso também é tão difícil para nós, e por isso nós temos a beleza das religiões, e particularmente da doutrina espírita, que nos ensina tantas coisas através das obras básicas, através de tantas obras complementares, que fazem com que nós tenhamos essa busca dessa melhoria. Então, atendendo à reflexão diária que nos concitava Santo Agostinho, nós vamos com o aprendizado da doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus, e ainda buscando, né, tantas obras complementares, nós recorremos a uma página de Francisco Cândido Xavier, que essa dupla, ele através de Emmanuel, é claro, através de tantos outros espíritos, mas principalmente de Emmanuel, nos coloca coisas maravilhosas onde nós podemos fazer reflexões. E tem uma dessas reflexões que ele nos auxilia nessa busca de conhecermos a nós mesmos, como nos concitava Santo Agostinho, e como nos concitava a resposta dos Espíritos a Kardec, lá na questão 919, conhece-te a ti mesmo. E lá tem algumas perguntas que nos fazem refletir. E aqui estão elas. Se nós compreendemos nossos deveres de amor e gentileza e assistência para com os domésticos, e nossas obrigações de respeito, solicitude e atenção para com os superiores e subalternos. Reflexão diária. E que nós podemos colocar na geladeira. A gente coloca às vezes tantas coisas, né, o que falta, né, para comprar no supermercado, aquilo que nós precisamos lembrar. Mas nós podemos colocar para vermos a quantas anda os nossos procedimentos. Se nós compreendemos os nossos deveres de amor, gentileza e assistência para com os domésticos, e incrível porque eles vão ver e depois vão nos cobrar também, né? Se vivendo em comunidade, na luta diária, sabemos livrar nosso fígado e nosso coração das nefastas projeções vibratórias do ódio e da revolta. Estou vendo a Márcia adentrando ali, né? E ela ainda falava sobre o nosso irmão que com as irritações, não era nem o ódio e a revolta, né? Eram só as irritações que diminuem o nosso tempo de vida, porque nós atuamos diretamente sobre o nosso corpo, nem podia ser diferente, né? Então, essa reflexão que nos concita Chico, né? Se vivendo em comunidade, na luta diária, sabemos livrar nosso fígado, nosso coração das nefastas projeções vibratórias do ódio e da revolta. Se nós exercitamos regularmente nossas noções de fraternidade, se nós combatemos a intemperança mental pela contenção dos impulsos inferiores, se nós procuramos dar a cada pessoa que nos cerca o que lhe pertence,
se nós procuramos dar a cada pessoa que nos cerca o que lhe pertence. Porque aqueles que estão junto de nós lá, não é por acaso, nós já estivemos junto com eles no passado, e muitas vezes ele chega sem calma conosco, porque nós tiramos a calma dele lá no passado, então nós temos que devolver para ele. Então nós temos que dar calma para ele, nós temos que dar coisas boas a ele. Se nós servimos sem reclamações e evitamos o clima da maledicência, como nós falamos antes, né? Que antes a gente se reunia numa rodinha e agora a gente pode se reunir pelo WhatsApp. Se nós pomos o espírito de serviço acima de nossas preocupações individuais, isto é, se nós estamos colocando o eu a serviço do nós, preservamos com os nossos atos e pensamentos a nossa própria paz, que Jesus dizia: minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Então nós temos que buscar essa paz que Jesus nos deu para exercitar em pensamentos e atos em quem convive conosco. Buscamos entrosarmos-nos com nossos semelhantes? Dedicamos-nos a algum serviço de benemerência? Nós estamos querendo ser úteis a alguém, mesmo que não conheçamos esse alguém, porque isso é nós darmos sem olhar a quem. Recebemos os sofredores com bondade e esquecemos facilmente o ataque dos maus? Recebemos os sofredores com bondade? Porque às vezes a gente poderia, alguém nos dizer alguma coisa que está sofrendo e a gente dizer: mas eu também já tive isso há algum tempo atrás e isso não vai fazer nenhum bem a ele. Mas a bondade é colocar o nosso bem a serviço dele, ver de que maneira nós podemos ser úteis, esquecendo o ataque dos maus, isto é, indulgência e perdão. Conseguimos imunizar. Precisamos ver se essa influência das forças tenebrosas, que pode vir tanto através dos encarnados como dos desencarnados, e nós precisamos estarmos com as proteções individuais e coletivas que vêm através das leis de Deus. Vivemos com moderação para afastar a indesejável visita da inveja, exemplificando a correção para que os tentáculos da calúnia não nos atinjam a mente. As invejas, muitas vezes, fazem com que nós julgamos mal e caluniamos os nossos irmãos. Agimos em tudo com prudência, justiça e solidariedade fraternal, a fim de que o despeito e a inconformação não nos ameacem a sementeira do bem? Porque nós podemos ver os outros em situações aparente melhores do que nós e ficarmos inconformados, mas nós temos exatamente o que temos pelo merecimento que temos. Porque Deus não dá nada a nós que nós não merecemos e dá tudo a nós que nós merecemos. E não coloca fardos em ombros fracos. Consagramos simpatia aos infortunados, ajudando os que erram e procurando descobrir o verdadeiro necessitado, contrariando por vezes nossas próprias inclinações? Contrariando nossas próprias inclinações, dando aos outros o necessário para que não errem amanhã. Sabemos ser o médico de nós mesmos, auxiliando os aflitos, para que as missões benéficas do agradecimento nos amparem e nos curem? Porque sempre quando nós auxiliamos alguém, nós vamos ter, não que nós devamos estar querendo as gratidões, mas elas vão ser naturais. As gratidões vão ser naturais. Não devemos exigir que os outros sejam gratos a nós por aquilo que nós fizemos. Mas nós vamos ter o que fizemos como colheita.
Respeitamos os outros de modo a sermos respeitados pelo maior número de pessoas? Na prece São Francisco de Assis nós vemos, é dando que nós recebemos. Como é que nós vamos querer o respeito se não respeitarmos? É natural, meus irmãos, que a gente se assuste com essa gama de perguntas, onde nós ainda não temos condição de responder afirmativamente a maioria delas. Mas, considerando que estamos sendo cutucados para acordarmos a seguir as pegadas do Mestre, lembro que nós colocamos no início o que nos dizia: desperta, ó tu que dormes, acorda de entre os mortos, para poder ter os ensinamentos de Jesus. Então precisamos acordarmos espiritualmente para podermos. E estamos agora sendo cutucados pelo momento atual, das condições que nós temos nesses momentos, para vermos a quantas anda o nosso direcionamento para seguirmos as pegadas do Mestre. E já amanhã podermos ver algumas dessas situações para, como dizia São Francisco de Assis, como dizia Santo Agostinho, começarmos a fazer uma análise de nós mesmos. Então, que esses tempos de pandemia sirvam para nossas reflexões, para que daqui a pouco, no amanhã, seguindo as pegadas de Jesus, nós possamos aprender a amar verdadeiramente nossos irmãos e que possamos estar, como dizia Jesus, sede perfeitos, a caminho da perfeição, a caminho da luz divina que é Deus, que Jesus nos concitava a buscarmos esse caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que o conhecimento de si mesmo seja espiritual, para que possamos situar onde estamos com relação ao conhecimento dessas leis que estão lá na nossa consciência e que estão a nosso dispor dentro da doutrina, nas religiões, para que possamos nos religar a Deus e fazer essas reflexões diárias, para que o amor realmente possa ser o condão, a varinha mágica, por assim dizer, que nos transforma para melhor. E nós vamos agradecendo a presença dos irmãos e convidando-os para que possamos elevar ainda mais os nossos pensamentos, para que através da prece possamos encerrar os nossos trabalhos doutrinários desta noite. Agradecendo aos irmãos abnegados da Sociedade Espírita Ponto de Luz, irmãos espirituais que se comprazem nos trabalhos dessa casa e que certamente nos auxiliaram nessas intuições, nessas reflexões, para esse contato com o Pai Maior. Ó Senhor, Deus de amor, te agradecemos por aqui estarmos, Senhor, te buscando para dentro de nós, através das tuas leis, através dos ensinamentos de Jesus, para que possamos termos as condições de sermos rediados para seguirmos na tua direção, através da compreensão de todas elas. Em todos os nossos irmãos nos quais pensarmos, naqueles que nós vemos, naqueles que nós não vemos, estando eles encarnados como desencarnados, te pedindo, Senhor, para que tuas bênçãos estejam com todos eles, onde quer que estejam, como estejam,
seja nos hospitais, nos presídios, nos manicômios, nos orfanatos, nos asilos, nas creches. Sejam aqueles que sequer têm um lar, sejam aqueles que estão nos seus lares, com seus entes queridos, sejam aqueles que estão a sós, sejam aqueles que já desencarnaram e estão no plano espiritual, sejam nossos irmãos que tiveram outros irmãos desencarnados, mas que todos eles possam ter a tua paz, o teu amor, o conforto nos seus pensamentos, nos seus corações. Por tudo isso, Senhor, nós te dizemos muito obrigado. Que as tuas bênçãos possam continuar com todos nós. Que assim seja.